Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu quarto período no curso de pedagogia, que é o curso que eu tô fazendo na UFPR. Quarto período significa que eu completei o meu segundo ano no curso e eu vim trazer um pouquinho pra vocês, contar um pouquinho sobre como foi esse semestre, quais foram as disciplinas, o que eu achei mais difícil, enfim. Então vamos lá. Só pra vocês terem uma noção, no primeiro ano de faculdade, que foi em 2017, eu tive tudo isso aqui. Esse monte de coisa. Aí ano passado eu tive esse tanto de coisa. Ou seja, né, gente? Então já dá pra ver assim que em pedagogia a gente lê muita coisa, a gente tem muito artigo, muitos pensadores pra pesquisar, pra se orientar com base neles. Porque o tempo todo a gente tem que estar se atualizando, enfim, então é muito conteúdo. Na UFPR esse ano eles mudaram o currículo de pedagogia, então do curso, né, eles mudaram a grade, mudaram as disciplinas, algumas disciplinas mudaram de nome, tiveram algumas coisas que eles acrescentaram, enfim. Pegou só essa mudança de currículo que entrou este ano, no ano de 2018. E aí teve algumas mudanças, eu não sei ainda se vão ser boas ou não, né? Se vocês quiserem eu tento gravar um vídeo só falando sobre o currículo e eu dou mais uma pesquisada sobre isso pra orientar vocês. Mas eu não sei muita coisa em relação a isso e ainda não tem como saber se vai ser bom ou se não vai ser bom, porque ainda é uma incógnita, né? Começou agora, então eles ainda estão entendendo se vai funcionar ou não. Mas fazia muitos anos que o currículo que eu estou fazendo agora já existe, né? Faz muitos anos, então é algo que ele já estava muito concretizado, né? E agora tiveram que fazer essa atualização pra... Que nem eu falei, né? O tempo todo atualização, o tempo todo mudando, então não tem como ficar estacionado no mesmo lugar. Principalmente num curso que envolve a educação, né? Que é algo que muda constantemente. Mas enfim, voltando pro foco do vídeo, né, que é sobre o quarto período. Então meu currículo não mudou, continua a mesma coisa. E eu vou falar um pouquinho sobre as disciplinas, tá bom? Eu tive algumas disciplinas que eu já comentei no meu vídeo do terceiro período. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo. Eu fiz vídeo sobre o primeiro, o segundo e o terceiro período da faculdade. Então, teve algumas disciplinas que são, na UFPR, pelo menos no curso de pedagogia, eles fazem algumas disciplinas anuais e algumas semestrais. Então eu já acabei comentando algumas disciplinas das que são anuais no semestre passado, então se vocês quiserem ver mais um pouquinho. E agora eu só vou complementar o que teve nesse semestre, tá? Então a primeira disciplina que eu vou falar pra vocês é Sociologia da Educação, que é uma disciplina anual, que eu já comentei com vocês no vídeo do terceiro período. Quais foram os conteúdos que minha professora passou a ementa, né? E nesse segundo período, segundo semestre, né, dessa disciplina, a minha professora, ela resolveu fazer seminários, então ela dividiu a turma, ao invés de ela fazer uma prova, né, ela dividiu a turma em grupos, e aí tinha seminários sobre diferentes sociólogos. Basicamente teve Bourdieu, Foucault, Dubé, Goffman, esses sociólogos que são mais famosos, né, e que tem um olhar um pouco mais direcionado para educação. E depois que a gente apresentou o seminário, ela também fez debates, ou seja, basicamente, todos os grupos tinham duas funções, o seminário e o debate. Tinha que debater com outro grupo e tinha que apresentar o seu autor, né, o seu sociólogo. Então foi bem complexo, bem difícil, porque você tinha 2 materiais para visualizar, e você tinha 2 conteúdos para ver, então foi bem difícil, assim, e as apresentações eram a aula toda, então assim, a gente apresentava e aí ficava mais um tempão debatendo, então assim, durava a aula inteira dela. Então foi bem complexo, foi bem difícil, foi o seminário mais difícil que eu fiz, o seminário que eu mais fiquei nervosa, mas foi bem bacana. E pra finalizar, a gente achou que já tinha acabado, mas aí ela resolveu fazer um artigo científico de, no mínimo, 10 páginas. E aí nesse artigo a gente tinha que falar, escolher um tema, o meu grupo escolheu desigualdade social, e falar sobre esse tema e achar um sociólogo pra
para poder relacionar com o tema, e tinha que ir num ambiente empírico, que é, sei lá, algum ambiente que seja voltado à educação. A gente escolheu o CRAS, o Centro de Amparo, para ser mais específico, e a gente tinha que fazer essa análise todinha no artigo. Então foi... Só me dá a luz. Então foi bem complexo, bem difícil. Achei que foi bem desafiador, assim, mas a gente conseguiu tanto o debate, quanto o seminário, quanto o artigo, graças a Deus. Eu tirei 83 no final, assim. Aí a segunda matéria, já não entendi muito, né? Meu Deus, falo demais. A segunda disciplina que eu tive também foi Filosofia da Educação 2, que também foi anual. Já tinha comentado um pouquinho no vídeo do terceiro período. E nesse segundo semestre a gente falou sobre duas autoras, duas filósofas, que foi a Hannah Arendt, acho que é assim que fala, e a Martha Nussbaum. E foi muito interessante falar sobre mulheres, porque geralmente a gente só fala sobre homens, né? Eu acho que é por isso que ela quis ressaltar essa questão das mulheres, que elas também têm uma influência muito grande, que às vezes a gente nem escuta falar, a gente nem sabe que elas têm. Mas foi bem bacana, e aí a gente fez uma prova da Hannah e da Martha, a gente teve mais um debate, assim, então foi bem interessante. E para finalizar a disciplina, ela ainda falou um pouquinho sobre filosofia, sobre a metodologia da filosofia no ensino fundamental, porque é algo que a gente não tem, né? A gente geralmente entra no ensino médio para ter filosofia. Então ela conversou um pouquinho com a gente, ela tá até fazendo um material bem bacana sobre filosofia no ensino fundamental. E só mais para complementar a disciplina, tá? Tirei 75, gente, eu sou péssima em filosofia. É muito complexo pra minha cabeça. É muita viagem, é muito, né? E o segundo semestre a gente sempre fica muito mais cansado do que o primeiro, então foi bem mais desgastante, assim. O primeiro foi super bem, nesse já foi, né? Mas tudo bem, a gente passou. Agora a gente tira 70, a gente fica feliz. Pra quem não sabe, a média da UFPR é 70, tá? A terceira disciplina que eu tive foi História da Educação 2, também anual. E dessa vez a gente falou um pouquinho, eu falei no vídeo do terceiro período que ele separou em 4... blocos, assim, né, vamos dizer assim, a matéria dele. E nesses últimos 2, né, a gente estudou História da Infância e a História dos Negros. Então, a mesma dinâmica do outro semestre, que era o seminário, o ensaio, enfim. Graças a Deus consegui concluir tudo e tirei 88. A próxima disciplina foi Didática, que também é anual. Tive muitas matérias anuais. E dessa vez a minha professora resolveu focar em planos de aula. Então a gente fazia um plano de aula, tinha que apresentar para a turma, como se a gente estivesse apresentando para uma turma nossa do ensino fundamental ou da educação infantil, enfim, a gente escolhia. E aí tinham as disciplinas, né? A gente tinha que fazer um plano de aula para português, para matemática, para história, para geografia. E ela ainda dava exemplos, assim, então ela também fez de artes e ciências, então foi bem bacana. E eu acho que é bom porque a gente pratica e ela foi apontando algumas coisas nossas, enfim. O único lado ruim não tem como aplicar mesmo, porque a gente tá lidando com adultos que já estão na graduação ou não, com crianças do ensino fundamental, então não fica uma coisa tão, né, dinâmica, enfim, porque a gente, na verdade, só tá apresentando o plano de aula. Mas foi muito interessante, achei que é bem válido. E pra finalizar a disciplina também pediu pra gente ler Pedagogia da Autonomia, que é do Paulo Freire, pra gente comentar um pouco, debater um pouco em sala. Então foi bem bacana. Tirei 85. A próxima disciplina foi Psicologia da Educação 1, que também foi anual. Dessa vez a gente falou sobre behaviorismo. E foi muito legal, que é comportamental, né? Então, nossa, fantástico, sobre punição. Nossa, show. Se vocês puderem pesquisar um pouco mais sobre behaviorismo, eu super indico. Eu não vou me estender, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já tem 11 minutos de vídeo, mas tudo bem. E a gente focou nisso e fez um trabalho de finalização, assim, da disciplina, relacionando as teorias que a gente teve ao longo do ano com um filme. Então a gente tinha que escolher um filme e falar um pouco sobre algumas cenas do filme que tivessem a presença dessas teorias, enfim. E nosso grupo pegou Como Estrelas na Terra, e é muito legal, que é um menino que tem TDAH, e é fantástico, super indico se vocês quiserem assistir. Assistam porque é bem bacana, tá? É um filme que se passa na Índia, então é diferente pra gente que mora aqui no Brasil, mas foi muito massa. E tirei 89 na disciplina. Desde ter provas, as coisas normais, né? Próxima disciplina foi Educação e Trabalho, finalmente uma matéria semestral. Foi uma matéria bem exaustiva pra mim, bem cansativa, porque
é uma matéria, uma disciplina bem, sabe, chata. Pra mim, pelo menos, foi. Pra várias pessoas da minha turma também. E a outra turma que tinha a mesma disciplina com outra professora disse a mesma coisa, que é muito monótono, é muito desgastante. E a minha disciplina ainda era numa sexta-noite, às 4 aulas. Então, assim, bem chato, bem cansativo mesmo, mas tem que ter, né? E aí ele fez uma prova falando sobre as relações entre trabalho, educação e violência, pra gente relacionar, e ele utilizou alguns autores para que a gente fizesse isso. E também fez um debate, enfim, sobre do B. Mas foi só isso também, até porque é um semestre, e o segundo semestre é mais curtinho, então acabou que passou rápido, mas parecia que a aula se estendia 15 anos. Mas eu tirei 93. E a próxima e última disciplina foi Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, que também foi semestral. E essa disciplina, na realidade, é uma disciplina do terceiro ano de pedagogia, não é do segundo ano, que é onde eu estou, né? Por quê? Que eu e algumas colegas minhas resolvemos fazer essa disciplina. Porque começou a fase das optativas. Optativas são disciplinas que os próprios professores disponibilizam e a gente tem que cumprir algumas horas de optativa. 300 horas de optativa. Mas aí a gente tem que apresentar. A gente tem que participar de algumas optativas. Então esse horário da grade, que era o horário de quinta-feira, as últimas 2 aulas, era livre para optativa. Só que a optativa que estava tendo era bem chata, sobre estatística, não sei do que. Me lembra muito a OGEB, Organização e Gestão da Educação Básica, então assim, bem sobre estatística, essas coisas. Talvez eu faça futuramente, mas não me interessei muito. E eles dão várias opções, assim, né, os professores disponibilizam. Então eu falei, não quero. E a gente viu que nesses últimos dois horários que tinha na grade livre para optativa, tinha a disciplina de metodologia de ensino de língua portuguesa do terceiro ano, que dava pra gente fazer, pra gente adiantar. E foi o que a gente fez a matrícula e iniciou a disciplina. Foi bem bacana, porque a gente já, tirou, né, uma disciplina que a gente tinha que fazer futuramente, que é obrigatória, não é optativa. E aí ano que vem a gente vai ter esse horário livre pra gente poder fazer outra optativa que tiver nesse horário. Enfim, sempre muda, sabe? Não é todos os anos a mesma coisa. Vai depender dos professores. Mas enfim, fiz uma matéria do terceiro ano, achei que ia ser assim, meu Deus, né? Mas foi bem tranquilo, meu professor era super de boa, super tranquilo. Ele focou em transposição didática, então assim, a disciplina dele não era uma disciplina que você tinha que ler 500 mil textos, era super tranquila. Ele fazia mais dinâmicas em sala, coisas que ele usava alguns programas de português pra gente dialogar, enfim, era muito diálogo, era muito dinâmico, então foi bem interessante, porque não foi aquela coisa chata, aquela disciplina, né? Foi metodologia mesmo. Então foi bem bacana, e ele usou esse lado didático pra mostrar pra gente como é que seria realizadas essas atividades, esses trabalhos em sala de aula, então foi bem bacana. Então vamos ver como é que vai ser o ano que vem, e o ano que vem eu venho falar um pouquinho mais pra vocês sobre os meus demais períodos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do like, se inscreve aqui no canal. E até as próximas.